Olá, seja bem-vindo ao canal do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Eu sou o João Vieira e nós vamos dar continuidade aos vídeos de estudo do Evangelho de Jesus através dos conhecimentos da doutrina espírita. E para hoje, nós selecionamos um item do Evangelho de João no capítulo 3, versículos 2 e 3. Nessa narrativa, João nos conta que Jesus encontrou-se com um homem chamado Nicodemos, que era fariseu. E o diálogo se dá da seguinte forma: Nicodemos diz: Rabi, bem sabemos que viestes da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não estiver com ele. Jesus então responde: em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A resposta de Jesus parece um pouco confusa, mas nós temos que ter conhecimento antes da cultura judaica e do que significa o termo fariseu para que possamos compreender um pouco da estrutura desta passagem. Fariseu, ele possuía duas funções na sociedade judaica. Ele era religioso, sacerdote do Templo de Jerusalém. Era o responsável para levar às pessoas daquela época o conhecimento e as palavras de Deus através do conhecimento mosaico. E também era doutor da lei, era magistrado nas leis mosaicas. Lembrando que Moisés havia criado leis religiosas e civis. O fariseu era responsável pela manutenção e cumprimento dessas leis. Ele poderia fazer parte do Sinédrio, que era o local onde os judeus eram julgados segundo a lei mosaica, julgados pelos fariseus. Então o fariseu era uma pessoa que tinha um poder muito grande na época. Ele tinha uma posição social muito grande. Paulo de Tarso, quando ainda era Saulo, era um fariseu. E esse fariseu, o Nicodemos, era um homem que tinha o conhecimento da doutrina mosaica, que tinha o conhecimento religioso, o conhecimento das leis da época e que foi ao encontro de Jesus. E quando ele diz Rabi, Rabi é o termo em aramaico que significa mestre. Ele chama Jesus de mestre. Um fariseu chama Jesus de mestre. Ele sabia do que representava Jesus. Mas ainda cheio de dúvidas, ele diz: sabemos que vieste da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não estiver com ele. O que Nicodemos estava tentando perguntar para Jesus era: olha, eu sei, né? Ele estava afirmando para Jesus: eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não estiver com ele. Mas Nicodemos imaginava que Jesus era um espírito, na nossa linguagem espírita, um espírito enviado por Deus, o Messias, mas já perfeito. Ele achava que Jesus havia sido criado já daquela forma, perfeito, intelecto, moralmente, e que veio para nos trazer a verdade. Os judeus esperavam pelo Messias. E Nicodemos falava: eu sei que você é o Messias. E Jesus diz para ele: em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está dizendo para ele: eu cheguei ao ponto que eu cheguei, na evolução intelecto-moral em que eu estou, que você mesmo está dizendo, porque eu nasci de novo. Eu passei pelo processo de reencarnação. Então Jesus está ensinando àquele homem que há um progresso realizado pelos espíritos e que só é possível chegar no nível de desenvolvimento intelecto-moral elevado em que Jesus se encontra através do processo reencarnatório. Através das reencarnações, nós vamos aprendendo, através do amor ou através da dor, o que é necessário para que o nosso espírito possa se tornar intelecto-moralmente evoluído, para que possamos ser espíritos de luz. Nesse pequeno trecho, Jesus nos fala tão claramente da necessidade de reencarnarmos.
E a doutrina espírita vai nos falar, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, exatamente isso. Quando nós passamos pela reencarnação, nós temos explicações. Nós começamos a compreender o motivo das coisas. Nós vemos que dificuldades que nós temos podem ser oriundas de atos que tivemos em vidas passadas. Mas aí nós vamos dizer, mas eu não me recordo da minha vida passada. Por que eu posso, ou por que eu tenho que me ligar a ela, ou tenho que responder por ela? Graças a Deus que nós nos esquecemos das vidas passadas. Já pensou? Se nos recordássemos das nossas vidas anteriores e recordássemos de atos cruéis que tenhamos feito para as pessoas que nós amamos? Então, para chegar ao nível de evolução do Cristo, o que é possível, é necessário que nós reencarnemos, que nós passemos pelo processo reencarnatório como Cristo mesmo passou e se desenvolveu e chegou ao ponto em que está, para que então possamos entrar em uma nova esfera, em uma nova fase do desenvolvimento espiritual, onde nós poderemos, juntos de Deus, auxiliar aqueles que precisam e que estão em uma fase de desenvolvimento ainda inferior à nossa. Essa conversa de Jesus com Nicodemos continua, mas ela será trecho de nossos próximos vídeos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Agradecemos a atenção de vocês, inscrevam-se em nosso canal, deem o like nos vídeos e compartilhe com os seus contatos, com os seus amigos. Que Jesus esteja conosco. Muito obrigado.